time do Aliança. Tida. Joãozinho segura. Jogador Luiz na marcação. Nesse momento, Marcelo aperta a marcação em cima de Tida. Tida passa o pé por cima da bola. Pra lá, pra cá. Jogadas individuais, características do jogador Tida. Rogério. Elinho. Elinho com ela. Atenção, carregou a bola pelo meio. Toque errado. Rogério, seu pé acima, corta a bola de novo para Elinho. Para Joãozinho. Joãozinho passa o pé, tocou para Rogério. Olha aí, pode ser, defendeu o Gilmar, uma batida para fora. O Aliança perde mais um gol aqui em Tapetinga. Tida chutando a bola para fora. O Aliança está perdendo muitos gols e esses gols podem fazer falta porque o jogo está difícil. O time do Estrela é uma boa equipe e pode conseguir um empate a qualquer momento. Aí o jogador Gilmar se atrapalha, Elinho fica com ela, também se atrapalhou, tocou. Gil mais uma vez, salvou, bateu para fora. De gol feito o time do Estrela nesse momento. Uma bobagem de jogador Elinho ali que tentou proteger a bola, acabou perdendo e quase que o Aliança toma o segundo gol. O jogador da equipe do Estrela perdeu um gol feito, sozinho, conseguiu chutar a bola por cima. Guinho nesse momento quase queria falhando, mas colocou a bola pela linha de fundo. Aí o jogador Gilmar com ela. Segura, devolve a bola para Cosme. Cosme, tentativa de jogar com o jogador camisa 9 que entrou no time do Estrela. Aí Tida. Passou para lá, para cá, bateu. Passa a bola por cima. A bola desviou ainda em Luiz e foi batida de canto do time do Aliança. Tocou a bola. Tida. Joãozinho domina. Elinho pega a bola do lado. Joãozinho tenta jogar individual. Passou o pé por cima da bola. Lance perigoso para o time do Aliança. Casou para Elinho. Devolveu para João. João segura. Atrasa a bola para Tida. Tira com Elinho. Elinho que melhorou um pouco nesse momento, realmente deu uma melhorada após o pedido de tempo de Gelli e começou a fazer jogadas. Olha aí, João, jogada individual, apareceu o golaço. Corta o zagueiro Luiz, sobrou. Gol! Elinho, camisa 5, numa grande jogada individual do jogador Joãozinho pela ala esquerda. Ele passou pelo jogador Luiz, passou pelo goleiro. O jogador salva em cima da linha, no rebote, Elinho coloca lá dentro. A Aliança faz o terceiro gol. Vira bonito em cima do Estrela aqui em Tapetinga. O Aliança, após o pedido de tempo de Gelli, se acertou em quadra, começou a tocar a bola bem. E tá aí o resultado, 3-1 até o momento. Se o time continuar assim, tem possibilidade de ampliar o placar. Nesse momento saiu o Joãozinho, entrou o Belizinho na equipe do Aliança. Segura Gilmar. Tocou a bola para Cosme, jogador camisa 9 da equipe do Estrela, que infelizmente nós não temos o nome dele aqui na relação, porque o seu treinador não nos passou o nome desse jogador e nós não sabemos o nome dele até o momento. Aí falta perigosa contra a equipe do Aliança. Jogador Guinho pedindo 2 na barreira. Rogério Dali, nesse momento o Tida também chega para a barreira. Partiu para a bola, o jogador bateu para fora. Bola perigosa, passa raspando o poste direito do Guinho. E a arbitragem dá escanteio. Não sei quem que essa bola desviou, mas escanteio para a equipe do Estrela. Devolveu a bola. O jogador Gilmar se atrapalha e sai com bola e tudo. Aí nesse momento mais uma bola errada ali pelo meio, quase que ia se complicando o setor defensivo do Aliança, que está dando muita bobeira nesse tipo de lance. Não é a primeira vez que acontece isso, então acho que o pessoal tem que ficar mais esperto para que não possa ocorrer esse tipo de jogada contra o time do Aliança, que está bem no jogo nesse momento. Aí Elinho, tocou para Elinho, bateu, defendeu Gilmar, grande figura no jogo até o momento, o goleiro do Estrela, pega muito esse goleiro do Estrela, realmente com belas defesas. Olha, tira com ela, bateu Gilmar. Realmente é bom goleiro esse goleiro do time do Estrela, vem surpreendendo até. Goleiro que vem fazendo boas defesas e salvando a sua equipe, que está tomando até uma goleada até o momento, que o Aliança já teve várias oportunidades de gol e o goleiro Gilmar defendeu, assim também como o Guinho, que defendeu algumas bolas importantes para o time do Aliança. Os dois goleiros realmente muito bem no jogo até o momento. Rogério com ela. Casou para Guinho, bate mal na bola, fica com o Belizinho. Segura Rogério.
Deli. Deli protege, tentativa de jogada com Elinho, atenção, Deli já passou, Elinho com ela para Deli. Deli segura, dá um corte no zagueiro, chega Luiz, Deli protege a bola muito bem. Atenção, Deli perde a bola para Luiz, sobrou a bola para Gilmar, chega Elinho, põe a bola, posse de bola para o time do Estrela. Tá aí Luiz com ela. Tocou a bola. Jogador camisa 5 da equipe do Estrela, jogador João Nilton, que entrou em quadra nesse momento no lugar de Marcelo. Aí Gilmar tocou a bola, muito bem Elinho fazendo o carrinho e evitando o perigoso chute do jogador da equipe do Estrela. Guinho vai nos pés do jogador Luiz, segura, fica com ela, realmente Guinho também está muito bem no jogo até o momento. Surpreendendo até muita gente, Guinho com um bom desempenho nesse jogo contra a equipe do Estrela. Rogério, Tida, chega na bola o jogador camisa 5 do time do Estrela, o jogador Jovenilton. Aí tira com ela, passa o pé por cima da bola, fez o corte pra dentro, pode ser um lance perigoso, bateu, Gilmar, tira novamente. E vamos ver o que deu a arbitragem deu falta contra o time do Aliança. Gilmar com belas defesas nesse momento, se tornando o principal destaque da equipe do Estrela nesse jogo. O jogador tira, perde o tênis, é colocado ali fora da quadra. Vai ser iniciado o jogo novamente, o time do Aliança vai vencendo por 3-1 a equipe do Estrela. Com 17 minutos de jogo, a Aliança vira o jogo, começou perdendo, o time começou muito mal em quadra, depois Gério pediu tempo, se acertou, e aí está dominando o jogo totalmente, já teve várias oportunidades de gol, e o goleiro Gilmar muito bem até o momento do jogo, salvando sua equipe, que está tomando até uma goleada nesse momento do jogo, porque ele já fez belas defesas, e se não fosse ele, o time do Estrela poderia estar perdendo demais nessa partida. Tá aí Tida, segura a bola, Deli passou, boa bola para Deli, saiu Gilmar, Tida, só uma bola para Tida, tentativa por cima, corta Luiz, põe a bola, posse de bola para o time do Aliança. Com o Dinho, goleiro da equipe do Ajax, que está acompanhando o jogo do Aliança. Dinho, como é que você está vendo essa virada do Aliança? O time está bem? O Aliança é um grande time, superou o primeiro gol que tomou. É uma grande equipe, tem grandes jogadores, Tida, Joãozinho, todos os times estão em quadra, tem condições de ganhar esse jogo. Vamos torcer para isso, né? Ok, tá aí! Gol! Chute de Tida, recebeu a bola, meteu a canhotaça lá dentro e não deu pro goleiro Gilmar fazer nada. Aqui o nosso amigo Dinho deu sorte pro time do Aliança no momento que ele comentava o jogo. O time do Aliança faz o 4º gol contra a equipe do Estrela. Aí Tida toma a posse de bola, o Aliança quer mais, tem tempo, 18 minutos e 36 segundos. Rogério toca a bola para Elinho. Elinho devolve a bola para Tida. Tira tentativa de bola com o Delinho, corta o Luiz. Elinho, os dois jogadores se atrapalham. Posse de bola para o time do Estrela. Jogador Jovenilton. Tocou a bola para Gilmar. Passou Jovenilton. Lance perigoso, atenção, Guinho! Mais uma vez salva o time do Aliança, Guinho. Guinho também com boas defesas, salvando o Aliança em alguns momentos de tomar alguns gols. Realmente o sistema defensivo do Aliança não está bem nesse jogo. O pessoal de vez em quando está dando alguma bobeira. Olha aí, o jogador Marcelo perde um gol feito mais uma vez, sem goleiro. Então o Gério tem que acertar isso aí para o segundo tempo, e o pessoal tem que ficar um pouco mais atento dentro de quadra, porque o jogo não está decidido, tem muito tempo ainda. Olha o time do Estrela pressionando. Marcelo chuta mal, chuta por cima do gol do goleiro Guinho. Aí nesse momento, o time do Aliança vai vencendo por 4-1 com 19 minutos de jogo. Passe de bola para o time do Estrela. Tocou a bola para Luiz. Luiz, tentativa de jogada individual, Tino chega na marcação, se de bola para o time do Estrela. Tino conseguiu fazer o corte e colocar a bola pela lateral. Segurou Gilmar, tocou para Marcelo, chega Elinho, corta, fica com ela. Aí Elinho atrasou a bola para Tida. Tida passa o pé por cima da bola, tenta jogada individual, bateu pro gol. Bate a bola de Luiz, sobra para Deli. Não agitou a saída de bola. Posse de bola para o time do Estrela. É o jogador Luiz com ela.
Atrasando a bola para Jovenilton. Jovenilton. Segura, devolve para Luiz. Luiz para Jovenilton. Jovenilton toca a bola aqui para o jogador Marcelo. Camisa 7 da equipe do Estrela. Nesse momento se encerra o primeiro tempo. O time do Aliança vencendo por 4-1 a equipe do Estrela. Realmente um bom primeiro tempo da equipe do Aliança, que começou mal. Após o pedido de tempo do treinador Gélio, a equipe se acertou em quadra, conseguiu empatar o jogo e aí fez 4 gols e está vencendo até o momento por 4-1 a equipe do Estrela. E vamos com as entrevistas dentro de quadra e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos conversar aqui com o goleiro Guinho da equipe do Aliança, realmente uma grande figura nesse primeiro tempo, salvando o Aliança em alguns momentos. Guinho, parabéns pela sua atuação, agora é só voltar para o segundo tempo com tranquilidade e manter esse resultado e até ampliá-lo, não é? Obrigado, Marquinhos, eu estou aqui. No primeiro tempo a gente estava um pouco nervoso, mas o jogo andou melhorando, aí já esquentou. Ok, tá aí a palavra do goleiro Guinho, realmente grande figura nesse primeiro tempo, salvando a equipe do Aliança em alguns momentos, realmente com belas defesas. O jogador Tida da equipe do Aliança, que está muito bem no jogo. Tida, o que você achou desse primeiro tempo? O time começou um pouco perdido, depois se acertou e conseguiu fazer um placar de 4-1 até o momento, né? O Aliança, ele é sempre assim, né? A gente começa jogando recuado, às vezes meio perdido na quadra, mas e também sempre toma um gol, mas isso eu acho que é para esquentar a gente poder correr atrás da bola e remeter o placar. O Aliança também está jogando, talvez não aquilo que sabe, mas estamos jogando o suficiente para poder estar com o placar de 4-1. Apesar de estar difícil, o time joga bem, pega a gente, marca em cima, pega realmente no pé da gente, mas estamos fazendo o possível para a gente ver se a gente vai conseguir ampliar esse placar, ou se até mesmo aguentar esse placar que está bem para o Aliança. Ok, tem a palavra do jogador Tida, grande jogador da equipe do Aliança, que está jogando muito bem nesse primeiro tempo, que o Aliança vai vencendo por 4-1 a equipe do Estrela. No vestiário da equipe do Estrela, e vamos conversar com o jogador Edson, um bom jogador da equipe do Estrela, que vem jogando muito bem nesse primeiro tempo. Edson, o que a sua equipe deve fazer para tentar reverter esse placar no segundo tempo? O time nosso tem que jogar melhor, porque jogou bem, mas o Iguari marca muito bem, mas o nosso time vamos tentar reverter o placar para seguir com uma boa vitória. Ok, tem a palavra do jogador Edson, realmente bom jogador da equipe do Estrela, vem fazendo um bom primeiro tempo. E vamos conversar aqui com o goleiro Gilmar também, que realmente foi uma grande figura da equipe do Estrela, salvando a sua equipe em muitos momentos. Gilmar, parabéns por sua atuação e agora é voltar para o segundo tempo e tentar virar esse placar, né? Obrigado. Realmente a gente tem que voltar para o segundo tempo com a cabeça mais fria e tentar virar o placar, porque o time do Aliança é um time muito bom, mas a gente não pode perder a cabeça e tentar jogar a bola e virar o placar novamente. Ok, tem a palavra do goleiro Gilmar, bom goleiro da equipe do Estrela. Vai rolar a bola para o segundo tempo. Bola para a equipe do Aliança, saiu dali. Tira, atrás a bola para Elinho, Rogério. De novo para Elinho. Olha, tira. Dali passou. Tentativa de jogada com o Delizinho. Corta o jogador, camisa 9 da equipe do Estrela. Nesse momento a arbitragem para o jogo, manda o jogador colocar a camisa por dentro. O jogador está em quadra, o jogador camisa. Olha, Tilma! Tentativa de chute, a bola passa com perigo contra o time do Estrela. O jogador camisa 10 da equipe do Estrela. O pessoal deu aqui a relação errada, o nome dele não é Gilmar, é Edson. O pessoal do time do Estrela nos passou o nome do rapaz erradamente. Nós pedimos desculpas a todos vocês que durante todo o primeiro tempo ouviu nós falarmos o nome dele como Gilmar, e não é, o nome dele é Edson. A gente teve a oportunidade de entrevistá-lo lá no vestiário e seu treinador disse que colocou errado aqui na relação. Tudo bem, tá aí tentativa de jogada do time do Estrela. Tira para Rogério. Rogério devolveu para Tira. Tira, passa o pé por cima da bola, tentativa de jogada individual, tocou a bola para Elinho. Deli abriu para receber, segura Deli. Deli tocou a bola para Elinho novamente. Elinho para Tira. Tira tentativa, mais uma vez, tentativa de jogada individual, cortou Cosmo. Aí vem Cosmo com ela, atenção, bateu! Pra fora! Bola
cima da trave do goleiro Guinho. O time do Aliança está dando espaço para esses chutes de longa distância. E se o time do Estrela souber aproveitar mais essas jogadas, pode complicar o time do Aliança. Tá aí posse de bola para o time do Aliança. Para o Delinho, tocou batida. Delinho pede, recebe. Pilar à esquerda. Segura, Tida passou, tentativa de jogada com Tida. Dominou, Delinho já passa do lado direito. Tida tenta, bateu. Bola passa raspando ao gol do goleiro Gilmar. Muito perigoso esse chute de Tida. Aí Luiz. Tentativa de jogada com Edson. Camisa 10, Edson. Tocou para Delinho. Delinho protegeu, realmente boa jogada. Luiz corta. Tentativa de elástico de Delinho não deu certo. Luiz vem com ela. Cortou para dentro. Time do Aliança volta na marcação. Marcelo. Tocou. Vamos ver o que a arbitragem marcou ali nesse momento. Falta contra a equipe do Estrela. Mão. A arbitragem deu toque de mão do jogador Edson. A bola vem com Elinho. Tocou para Rogério. Rogério. Tentativa de jogada com o Delizinho. Passe de bola para o time do Estrela. Gilmar sai jogando com o Cosme. Bom jogador do time do Estrela esse Cosme. Tentativa de proteção de Edson. Fica com ela. Saiu com bola e tudo. Posse de bola para a Aliança. Rogério. Deixa a bola para Delinho. Delinho tocou para Rogério. Rogério com ela. Volta um pouco dormindo. Mas é um bom jogador da equipe do Estrela. Sai a bola com o Cosme. Aí nesse momento o jogador Van entra no lugar de Tida. Na equipe do Aliança. Substituição feita pelo treinador Gélio. O jogador Van apertou na marcação, mas a posse de bola do time do Estrela. Aí Cosme, tocou para Edson, de calcanhar para Cosme. Esse jogador Edson muito habilidoso do time do Estrela. Tocou a bola para Luiz. Luiz devolve a bola para Cosme. Novamente com o Luiz. Luiz para Edson, tenta o domínio de bola. Rogério cerca, a bola não saiu. Rogério fica com ela, toca a bola para Elinho. Elinho com Delinho. Delinho, boa bola para Van. Cortou para dentro, tocou novamente para Elinho, que no momento é o capitão da equipe do Aliança. Elinho toca a bola errado. Solta a bola para o jogador Edson, lance perigoso contra a equipe do Aliança. Edson, tentativa de jogada individual, resolve tocar a bola do outro lado para Cosme. O jogador Marcelo está aqui na ala direita pedindo a bola. Abriu, recebeu. Time do Estrela tocando a bola nesse momento. Aí Rogério de cabeça, boa bola para Van. Segura Rogério. De novo para Van, devolveu para Rogério. Tentativa de enfiada de bola para Delizinho, que fica reclamando do passe errado do jogador Rogério, mas eu acho que não deve ser assim. O jogador tem que esfriar a cabeça. O jogador Rogério está muito bem no jogo e Delinho não tem o que reclamar. Olha aí, bateu! O jogador Cosme com chute de longa distância, surpreendendo o goleiro Guinho. Quase o segundo gol do time do Estrela. Como eu vinha dizendo, o time do Aliança está dando espaço para esse chute de longa distância e isso pode complicar. Se o pessoal começar a acertar o pé, realmente vai ficar difícil. Eles podem fazer o segundo gol e tentar uma reação no jogo. Olha aí, mais uma bola perdida por Delinho. Chega Rogério, corta, bate no Delinho, sobrou para Van. Delinho já passou, boa bola para Delizinho. Protege na linha de fundo. Marcelo chega junto dele. Delinho protege. Delinho protegendo a bola. Marcelo põe a bola, posse de bola para o time do Aliança. O jogador Marcelo colocou para fora. Tocou para Elinho. Elinho com Delinho, boa bola, atenção, tira Cosme. Sobrou para Elinho, bateu. Passa raspando a travessão do goleiro Gilmar. Bola muito perigosa contra o gol do time do Estrela. Van aperta na marcação. A bola vem para Cosme. Cosme, tentativa de jogada de Cosme com o jogador Marcelo. Camisa 7 da equipe do Estrela. Aí o jogador Luiz passou por Van. Boa bola lá na ponta para o jogador Edson. Tenta cumprir o goleiro Guinho, que salva mais uma vez o time do Aliança. Tá aí reversão, a arbitragem da reversão. A bola mal cobrada pelo jogador Edson. Aí Rogério com ela. Não, a arbitragem manda a reversão. Elinho cobrou errado o lateral. Ele tá aí Edson com ela. Devolveu para Marcelo. Guinho
bola firme. Tocou para Deli. Deli atrasa para Rogério. Rogério com o Van. Van para, pensa, tenta jogar, atenção para Sueli, perdeu o Van, sobrou para Edson, bateu Guinho, sensacional, mais uma vez salvando o time do Aliança. O time do Aliança está dando muita bobeira nesse momento no jogo, deixando, olha aí, tentativa, a bola saiu, posse de bola para a Aliança, deixando o time do Estrela gostar do jogo, voltou a equilibrar o jogo o time do Estrela, e o time do Aliança tem que melhorar um pouco seu setor defensivo, que está deixando o time chutar, e o goleiro Guinho está tendo que se virar para defender as bolas. Nesse momento, Jean no aquecimento, vai sair o goleiro Guinho, realmente uma grande figura no jogo, que merece ser aplaudido, salvou o time do Aliança em muitos momentos no jogo, e Jean enquadra nesse momento para defender o gol da equipe do Aliança. Grande goleiro também Jean, e o Aliança está bem servido, tem 3 excepcionais goleiros, e que qualquer um pode defender o gol com o mesmo brilhantismo. Está aí a tentativa de Edson. Tocou a bola, Marcelo. Voltou a bola com o jogador Cosmo. Luiz. Tocou novamente para Marcelo. Marcelo segura a bola, atrasa novamente para Cosme. Tentativa de jogada, Rogério estava um pouco adiantado. Jean, sua primeira participação no jogo, sai jogando mal Jean. Luiz, o Marcelo. Marcelo passa o pé por cima da bola. Elinho aperta a marcação. Ele tem que atrasar totalmente o jogo para Cosme. Cosme inverte para Edson. Para, pensa, olha o posicionamento de seus companheiros, devolve a bola para Cosme. Cosme com o Luiz. Luiz que é capitão da equipe do Estrela. Nesse momento não estou entendendo o posicionamento do jogador Luiz, que começou no primeiro tempo jogando recuado e agora está um pouco adiantado. Eu não sei se ele tem característica para isso, eu acho que não, porque não estou vendo a habilidade dele para fazer essa função de jogar um pouco mais à frente. Mas tudo bem, o treinador conhece sua equipe e sabe o que está fazendo. Rogerinho com ela, Deli passa. Van abre para receber, aí Delinho segura, tocou para Deli, devolveu para Van, para Deli, atenção, Deli voltou para Van, olha aí, bateu, passa raspando o gol do goleiro Gilmar, bola perigosa, perigosa contra o gol do time do Estrela, passou raspando, mais um lance de perigo a favor da equipe do Aliança, olha a Van, cortou a bola, Delinho devolveu para Van, pode ser o gol, bateu, defendeu Gilmar, bom goleiro realmente Gilmar, vem pegando tudo nesse jogo de hoje. Infelizmente as bolas que foram no gol dele, as que entraram não davam realmente para ele pegar, mas é um grande goleiro da equipe do Estrela. Tentativa de jogada individual, jogador camisa 9 da equipe do Estrela. Contra o time do Aliança, falta muito, mas muito perigosa. O jogador Edson ajeita a bola, não sai dali. Vai ficar, parece que o jogador Marcelo, jogador camisa 9 da equipe do Estrela, vai ficar para a cobrança. Jogador Jean pede 3 na barreira. Olha aí, bateu o Jean! Sensacional no seu primeiro lance perigoso. Salva o time do Aliança de tomar o segundo gol. Boa defesa do goleiro Jean. Olha aí, bateu! Gol! Edson! Mais uma falha no setor defensivo do Aliança, que está permitindo o pessoal chutar a todo momento e realmente fica difícil para o goleiro estar defendendo chutes a toda hora. E nesse não deu para ele segurar, e o jogador Edson bateu cruzado e conseguiu fazer o segundo gol do time do Estrela. O time do Aliança tem que tomar cuidado porque temos apenas 28 minutos de jogo, o cronômetro aqui contando até os 40 minutos, temos 28 minutos de jogo, faltam 12 minutos para o jogo acabar, e realmente tem muito tempo de jogo ainda. O time do Aliança tem que abrir o olho, porque se o time do Estrela conseguir fazer o terceiro gol dentro de uns 5 minutos, aí tem a possibilidade do empate e até da virada. Então o time do Aliança tem que ficar esperto com isso e voltar a jogar o futebol que jogou no final do primeiro tempo. Aí falta para a Aliança dali preparado para a cobrança, rolou para tentativa de chute de Denilton, que entrou no lugar de Rogério, a bola pega no zagueiro da equipe do Estrela e sai. Deli, bateu mal Deli, corta, jogador Luiz, Elinho, Deli segura a bola, Elinho passou, boa bola. Chega lá do Edson e corta a bola pela linha de fundo. Aí Elinho, muito mal, bateu mal Elinho. Posse de bola.